Olá! Você acha que você tem alguma intolerância alimentar? Mas assim, o que é a intolerância alimentar? Para conversar com a gente hoje, eu chamei a doutora Flávia Solano. Ela é gastroenterologista e ela tem uma maneira muito bacana de se comunicar com as pessoas. Ela tem assim uma luz especial, né? Porque para estar aqui junto com a gente, realmente a gente precisa ter essa luz, porque somos todos muito disponíveis para ajudar, somos disponíveis para fazer a diferença na vida das pessoas. E essa luz, gente, a gente sabe reconhecer quando a gente vê o comprometimento, quando a gente vê o carinho, quando a gente vê a dedicação, principalmente profissional. E hoje a gente chamou a doutora Flávia justamente por tudo isso, por essa luz que tem. E essa área médica, né, essa área da saúde é uma área que a gente precisa demais agradecer hoje em dia, né? Oi, Flávia, tudo bom, queridona? Oi, boa noite. Como Uhum. é que você tá? Boa noite, Fabiola. Boa noite a todos que estão assistindo. Então, tudo Obrigada por bem. ter aceito o nosso convite, viu, Flávia? Muito legal, Imagina. porque a gente não se conhece pessoalmente, né? Mas como eu estava falando, é, é luz, né? Eu acho que uma reconhece quando outra tem. E eu ouvi muito falar de você. Quando a gente começou a divulgar, todo mundo falou: Nossa, ela é muito legal. Inclusive a Marlene, que já até entrou aí, né, Marlene, que é do meu grupo de vinho. É uma pessoa muito legal. Então, quero agradecer muito para todo mundo que está entrando. Ô, Flávia, fala um pouquinho de você, da tua formação, para a gente te conhecer melhor. Então, comecei a trabalhar agora com Instagram, há pouco tempo, né? Que é um canal de comunicação aí com os pacientes. E foi bacana que algumas publicações que eu fiz, você acabou comentando, eu comecei a me sentir super lisonjeada, e aí a gente foi, né, conversando e interagindo de forma não presencial, né? Aham. E então surgiu essa oportunidade de fazer a live. Eu fiquei bem feliz, bem contente de estar aqui conversando hoje sobre esse assunto. Que bom. Eu sou gastroenterologista há 10 anos, formada há 15. Aonde? Eu me formei na UFSC, em Florianópolis, Uhum. E né? você é de lá? Com E esse sotaque aí seu, só pode. eu sou de lá. Eu sou, assim, natural de lá, fiz a faculdade, um pouco da residência lá, e depois vim conhecer Joinville por conta Hum. da parte profissional e acabei realmente, assim, me encantando com a cidade do ponto de vista, da vivência, do dia a dia. Eu me adaptei Aham. muito ao dia a dia da cidade e profissionalmente fui crescendo e fazendo as minhas raízes aqui. Hoje, né, tenho meus filhos nasceram aqui, tenho toda a minha família aqui. Hoje muito mais conexão com Joinville. Então já é joinvilense, né, Flávia? Sim, sim, joinvilense de coração, com certeza. Legal. E você tinha ideia já de vir para Joinville ou aconteceu? Não, né, aconteceu mesmo. Eu sempre achei que eu ia ficar por Florianópolis, natural, né? Tinha feito a faculdade lá, família de lá. E teve uma hora que eu tive um clique e pensei, nossa, mas é melhor sair um pouco, conhecer, né, oportunidades diferentes, a questão da Uhum. vivência na época, né, que eu tinha meus 20 e poucos anos de morar sozinha também. Então tudo isso Uhum. impactou na decisão. Na decisão. Que bom para nossa felicidade, né? Porque você já é uma pessoa muito conhecida como médica, né? Ah, O que fico feliz. precisava mesmo o que precisa mesmo agora é estar presente aqui nas redes, porque a gente precisa muito de informação. E eu acho que a tua área, a gastro, é uma área que eu acho que mexe demais com as pessoas. Gente, quem tá aí, vou ativar um pouquinho os comentários aí. É,
quem tem algum problema gastrointestinal. Porque eu acho que todo mundo nesse mundo tem, gente. Não é possível, porque se não é por um motivo, é pelo outro, né? Quem está gostando aí da nossa live, eu quero que bata as palminhas, eu quero muitos corações e quero que nesse momento, gente, ali naquele aviãozinho lá embaixo, vocês abram aquele aviãozinho, vocês não vão perder a nossa live, vocês vão continuar ouvindo, mas vocês vão clicando ali pelo menos para 10 pessoas. E aí a nossa live vai chegar para mais gente e mais pessoas vão poder ter acesso a tantas informações importantíssimas que a gente vai falar aqui para vocês agora. Ô, Flávia, é muita gente que tem problema gastrointestinal, né? Eu ia te falar, a área de gastro sempre me encantou, e eu Uhum. já na faculdade já tinha escolhido essa área, porque na gastro é muito diversificado. Você pode trabalhar com a parte de procedimentos, se você quiser fazer exames, biópsia de fígado, então você pode fazer essa parte de diagnóstico. Você pode trabalhar no consultório e aí você pode trabalhar com a parte de estômago, intestino, fígado, pâncreas, esôfago, então é muito diverso, né? Uhum. E pacientes internados, pacientes de consultório, então você pode escolher, né? É diverso, Não é não tem rotina. engessado, né? Uhum. Isso que eu ia falar, né? E os É ali, pacientes né? É um E pique. hoje, né, tem muita conexão com a questão emocional, né? Então, a Uhum. gente chama de segundo cérebro, essa área da barriga. Então, a gente tem realmente pacientes com bastante queixas, principalmente nesse último ano, né? Pois é. É, as pessoas têm muitos problemas gastrointestinais por conta do psicológico também, né? Então, Sim, assim, não é? gente, é que nós temos tanto assunto para conversar com a Flávia, tanto. Mas hoje, assim, a gente queria direcionar muito para um problema que eu acho que também, eu imagino, que também seja um desafio até para você, como médica da área, descobrir o que está acontecendo com aquele ser que passa mal, né? Porque intolerância alimentar, que é o nosso assunto de hoje, eu acho que também um monte de gente sofre, né? Assim, é muito comum, né, no consultório. E, na verdade, acaba sendo essa questão de intolerância é muito amplo, né? A gente tem hoje intolerâncias à lactose, tem de frutose, tem a parte de glúten. Então, é muito comum o paciente hoje não se sentir bem com algum tipo de alimento, né? Ainda Uhum. mais, eu acho que quanto mais industrializada vai sendo a nossa alimentação, acho que mais sensibilidade a gente vai desenvolvendo, ou se as ferramentas melhorarem, a gente acaba fazendo mais diagnóstico, mas o fato é que a gente vê bastante mesmo. Pois é. Aí a gente Então, estava ali conversando antes, a Flávia estava me falando assim, tem várias intolerâncias, né? É, lactose, que é a mais comum, eu acho, não sei, você que vai me dizer, mas tem o glúten e a frutose. Eu falei, frutose, gente, eu nunca ouvi falar isso. Então tem muita coisa aí que fica meio tem. obscura, né? Quais são as intolerâncias que alguém pode desenvolver? Então, a lactose acaba sendo no Brasil a mais comum mesmo. Todo mundo conhece alguém que não pode comer lactose ou que tem alguma restrição com relação a isso. Mas, quando a gente fala de açúcar, a gente tem outras intolerâncias também. Daí aquilo que eu te comentei, uma delas é a frutose. Então, a frutose, que é um açúcar que a gente fala assim, poxa, tem as frutas que são super naturais, né? Como que alguém pode ter intolerância à fruta, né? E existe mesmo. Então, existe é diferente um pouco da lactose, que é de enzima, né? Da frutose é um receptorzinho lá no intestino que fica pouco, né? Se expressa pouco, daí ele carrega pouca frutose e aí você não consegue digerir, às vezes, toda essa frutose que você ingere. Hum, Os sintomas que a gente tem em relação às intolerâncias, eles são muito comuns, né? Então, hum, assim,
Nós temos, na maioria dos pacientes, algum tipo de desconforto logo depois que come, em torno de 30 a 60 minutos depois que come. Ah, dá um inchaçozinho na barriga, dá um pouquinho de náusea, pode dar uma dor mesmo de barriga, gases. Ah, tem paciente que relata diarreia, às vezes tranca o intestino, alguma alteração de intestino. Então, Uhum. esses são sintomas comuns às intolerâncias em si. A gente pode ter sintomas também, eu falo, fora da barriga. Então, sabe aquela fadiga crônica, aquele cansaço, desânimo, sabe? Às vezes até dores nas pernas, podem estar É, associados, aham, podem estar a associados a intolerância? intolerâncias. Uhum. Uau, nunca nem imaginei isso. Dor de cabeça, né? Inclusive, em alguns pacientes com enxaqueca, a gente tem, deveria investigar algumas intolerâncias, algumas coisas alimentares. Então é muito diverso, né? Então não é incomum, às vezes, o paciente me procurar porque tem enxaqueca, o neuro indicou para investigar a questão de intolerância. Já atendi paciente com doença celíaca que tinha dores nas pernas crônicas, depois o tratamento melhorou, e não foi só Nossa. uma, tá? É Então, mesmo, olha, a Jaque acabou de entrar aí, uma super amiga nossa. Eu lembro que a Jaque, durante muitos anos, falava que era celíaca, né? E lembra disso, Jaque? E assim, a pessoa celíaca não pode nadica de glúten, né? Só que é um uhum. diagnóstico que demora pra caramba. Depois ela sarou, ela curou. Mas não sei se isso porque existe, por exemplo, lactose tem aqueles comprimidinhos que vou tomar leite, ou vou comer alguma coisa com lactose, você toma e dá aquela amenizada. É fato ou é crença? Então, eu falo que é polêmico. Serve para alguns pacientes, sim. A gente sempre tem que avaliar individualmente, então não tem receita de bolo. Entendi. Tem que ver o grau de intolerância, sabe? Então, tem pacientes que têm uma intolerância leve, pouco sintoma, e que funciona sim as enzimas ou até aqueles produtos zero lactose. O que eu vejo na prática é que conforme a intolerância ela vai piorando, ela vai ficando mais severa, porque ela pode mudar, tá, ao longo do tempo, e ela pode já iniciar numa fase mais severa, então isso tem que ser avaliado pelo exame mesmo, né? Uhum. A Então, pessoa dependendo. nasce com essa intolerância ou isso acontece no meio do caminho? Ah, essa é uma boa pergunta também. Mas Ai, que eu tenho tanta pergunta, eu vou ficando aflita. e só terminando aquele pensamento, dependendo do grau, quando é um grau leve, eu vejo que funciona as enzimas, dá para tomar. Mas eu sempre falo que deve ser reservado assim para situações de festa, né? Uhum. Não é Situações para ficar esporádicas. tomando, aham, não é para ficar tomando que Mas nem louca a barriga. teoricamente poderia usar sim, né? Todo dia. Uhum. Quando é mais severo, vejo que o paciente não tolera muito, nem o zero lactose, nem Hum. a enzima, então chega um grau que não dá. Aí o paciente realmente tem que cortar e fazer substituição, né, por outros tipos de leites que não contenham mesmo lactose, porque eu falo no Brasil a gente não tem um controle bem certinho de que o zero lactose seja realmente zero. Então, a Entendi. maioria dos produtos, eles são com baixo teor de lactose, tem adição de enzima. Mas se você olhar e for fazer, né, a bioquímica, eles não são zero de verdade. Então, por isso que muitos pacientes com intolerância um pouquinho mais severa, eles não toleram Hum. esse zero lactose. Mas tem que ir testando, tem que ir vendo na prática. Sobre a tua pergunta, se nasce, né? Assim, a gente, É, na maioria das vezes, em relação à lactose, a gente tem uma intolerância genética, né? O glúten também, né? Que é a doença celíaca ou a sensibilidade, a gente tem uma predisposição genética que nem sempre se desenvolve. Então, às vezes, eu uhum. sempre dou um exemplo assim para o paciente. Eu posso carregar uma genética, de repente, de predisposição para um câncer de estômago. Não quer dizer que eu vá ter isso. Então, pode Uhum. ser que ao longo da minha vida esse gene se manifeste e eu expresse isso, e às vezes não. E assim funciona com a intolerância. Às vezes o paciente tem ali um gene de intolerância
e que ele na prática não é intolerante, e a gente tem teste que é diferente, que é o genético e o de intolerância, tá? Hum, E às vezes ele vai manifestar sim, às vezes com 5 anos, com 10, com 20, com 40. Então a gente é não mesmo? Então tem tu que ir não, a gente nunca acompanhando. sabe, tem que ir acompanhando. Tem que se observando, eu acho que quando a gente se conhece, vai se olhando e a gente vai percebendo que tem alguma coisa diferente, e aí é mais fácil de procurar. No começo, os sintomas são mais leves, então é bem comum também o paciente dizer: Ah, eu já estou uns 3 anos assim, e aí agora que piorou. Então ele meio que vai acostumando, que a barriga vai ficando inchada, vai ficando um pouquinho mais estufadinho, um pouquinho mais de gases. Então, Uhum, quando realmente piora, é que ele normalmente procura atendimento. entendi. Existem diferentes níveis, então, de intolerância. Quer dizer, um tolera um pouquinho, o outro um pouquinho mais, e o outro realmente não tolera. Tem. E isso tem alguma consequência se a pessoa, vamos supor, que nem você falou, né? Que o estômago vai ficando inchadinho, que a pessoa vai lá, tenho isso há 3 anos. Isso tem alguma consequência É futura? ótimo. Então depende do que está acontecendo ali de intolerância. Quando a gente fala de açúcares, né, que seja de uma intolerância à frutose ou à lactose ou até de outros açúcares, a gente a longo prazo, quando tem uma substância na barriga que não está bem digerida, a gente vai ofertando coisa mal digerida para a nossa flora intestinal, para a nossa microbiota. E isso faz com que, a longo Hum, prazo, você desenvolva uma flora que não é tão saudável. Então, isso não é alimento bom para a sua hum, flora. Então, a longo prazo pode ter um impacto que hoje a gente sabe que a tal da microbiota, ela tem uma interferência no sistema imune, surgimento de doenças autoimunes, na questão metabólica também, então, predisposição às vezes a diabetes, estados até de depressão tem associação com microbiota. Não que seja tudo sempre isso, né? sim, Mas não dá para colocar como generalizado, né? isso, Como mas você falou, tem tem que alguns investigar. estudos que relacionam sim. Então a gente Uhum, pode estar interferindo, e eu falo assim, não é só que ele passar mal depois que come, sabe? Então uhum. a longo prazo você pode estar afetando a tua saúde de forma mais complexa, sim. Entendi. Olha, a Gilmara está perguntando se o exame genético for negativo, a lactose pode dar intolerância. Pode. É meio louco, né? É que assim, ó, mais ou menos 95% dos pacientes têm uma intolerância genética. E aí você vai lá, faz um teste genético, ele tem um perfil genético que predispõe, faz um teste de provocação, deu intolerância, beleza. Mas 5% mais ou menos dos pacientes têm uma intolerância que a gente fala que é secundária. Então, assim, Gilmara, se a gente tem, às vezes, vamos supor, se a gente tiver um probleminha lá na região do intestino que absorve a lactose, vamos supor uma verminose, uma coisa transitória. Às vezes você Hum, pode ficar temporariamente intolerante. Então, não é uma coisa que vai ser para o resto da vida. Você faz um teste genético, hum, dá negativo, mas naquele momento você não está podendo com a lactose, não. Você fica intolerante. Outra situação que leva a uma intolerância secundária é doença celíaca. Então, é quase impossível pensar em lactose e não investigar doença celíaca. Então, é super importante a gente ter essa diferenciação entre os dois. Porque coisas que inflamam teu intestino e que podem diminuir a atividade da enzima, da lactase, podem fazer com que você fique intolerante de forma temporária, sim. Tá? Daí, digamos, se essa legal. inflamação, essa situação melhora, você depois recupera a atividade da enzima, sim. Legal. Flávio, eu vou te pedir licença um minutinho, porque eu quero cumprimentar todo mundo que está entrando Claro, aqui. Estou vendo que tem vou tomar uma uma aguinha. galera, isso. Toma uma aguinha. Enquanto isso, eu vou falar um oizão geral aqui. Estou muito feliz que tem bastante gente bacana aqui, né? Que eu conheço. Não vou falar o nome de um, porque se eu falar o nome de um, vou ter que falar o nome de todos. Para falar assim, mas eu entrei na tua live, tu não falou meu nome. Então, gente, eu só quero pedir para vocês ali naquele aviãozinho lá embaixo, tem, né, aquele aviãozinho,
aperta aquele aviãozinho e manda ali para 10 pessoas essa live para a gente poder movimentar, para a Flávia poder realmente comunicar o que ela tem para comunicar para mais pessoas num assunto tão bacana. E eu quero muitos corações. Quem está gostando, eu quero palminhas. E fiquem à vontade também para perguntar. A Flávia é super acessível. Foi por isso que eu convidei a Flávia para estar aqui junto com a gente, porque eu comecei a acompanhar os posts e eu falei, olha só, a Flávia é legal. Coincidentemente, você é amiga de uma outra amiga minha, que é a Mariana, né? Aliás, Sim, vocês são comadres, né? sim, sim, E é ela também está comadre. aqui. Ela falou, ai, E a Flávia, que legal. Ela foi uma que falou muito de ti. Nós temos aqui uma outra pergunta, deixa eu achar aqui. Aqui, ó. A Nutri, Tatiana, está falando, Flávia, o coprológico, é ciprológico, né? coprológico funcional? Coprológico, fezes Aham. pode ajudar nessa questão de verificar se a digestão está prejudicada? O que que você me Muito, diz? muito. A Tati, sou fã, Ah, é? Tu já conhece ela, Tati. muito. E eu uso muito esse exame. É um exame que analisa as fezes. Ele dá vários indícios de má digestão. Então é bem legal para o gastro avaliar o coprológico, é um nome estranho. Você faz ali uma dieta que é meio padrão, e aí você consegue avaliar alguns detritos de vegetais, proteínas, de fibras. Então a gente olha o coprológico e vê o pH das fezes. Se essas fezes estão mais ácidas, a gente pensa às vezes numa intolerância. Se tem algum detrito, resto de proteína, eu penso, por que que não está digerindo proteína? Será que esse estômago está pouco ácido? Se eu vejo gordura, será que esse pâncreas e essa vesícula está funcionando bem? Então ele começa a me direcionar na investigação com um exame simples de fezes, ele começa a me direcionar na investigação para onde que eu tenho que ir. Então é bem legal, sim. Então vai dar para ter pista de intolerância, pista até de problemas da nossa flora. Então, quando a gente vê fungos em excesso, a gente sabe que tem alguma disbiose, que é esse o nome que a gente dá quando a gente tem uma flora desequilibrada. Então, é uma análise bem completa, desde sangue, que acaba sendo um sinal de alerta, também isso é verificado nesse coprológico. Então, é um exame bem completo e bem bacana, sim. Desde mastigação. Eu já olho ali, já às vezes olho o exame, digo assim, você não mastigou direito a comida, você come Eu acho que muita rápido. gente faz isso, né? Então é porque a digestão começa na boca, né? Então ele consegue avaliar desde a parte de mastigação até enfim, até a digestão completa, até o que sai lá, né? Nas fezes. Bem Eu legal. imagino que deve ser assim uma investigação muito grande, né? Que você tem ali, porque o que que envolve toda a gastroenterologia? Ela começa no estômago? Começa na boca. Já Apesar começa de onde? que nessa área a gente acaba tendo mais o cuidado do otorrino, né? Principalmente se aparece algum tipo de lesão. Mas a digestão ela começa na boca, com a glândula salivar, a mastigação. Então, tudo isso, essa questão da deglutição. E a gente Uhum. tem as doenças que acometem o esôfago, daí entra refluxo, entra uns tipos de inflamação até alérgica no esôfago, a tal da esofagite eosinofílica, o estômago com as gastrites, as úlceras, o H. pylori, Menina, é trabalho, hein? o intestino, aí como eu te falei, fígado, pâncreas, vesícula. Então, tudo que está conectado com a parte digestiva, a gente tem que avaliar sim. É claro que na Uhum. gastro, alguns gastros preferem atender um pouco mais de intestino, outros fígado, outros mais a parte de estômago. Então, às vezes, a gente acaba se subdividindo. Uhum. Mas Qual isso que é a é. tua paixão? Eu amo a parte funcional. Então, a gastrofuncional, que é essa gastro do estufado, do inchado, da gastrite. Atendo bastante pacientes com as doenças inflamatórias intestinais, a microbiota tem me fascinado pela associação que a gente está vendo com várias doenças
muito além do gastro, até doenças do coração, a gente tem visto estudos. Então, acho que essa parte vai se desenvolver bastante futuramente, então tenho bastante expectativa. Uhum. Então, eu sou apaixonada pelo fígado, gosto muito de fígado, então eu gosto de Que tudo aí. bacana. Eu fico imaginando assim que, meu Deus, tem que estudar muito, muito, muito e não para, né? Porque a medicina é uma coisa bacana por isso, né? A Porque gente tá tem que ficar de sempre. olho, que eu falo assim, uma Aham, verdade hoje, às vezes daqui a 5, 10 anos muda, então a gente tem que ficar acompanhando sim para não, né, não falar besteira. exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa que aí é uma pergunta minha. Isso, Tá? olha, a Ed acabou de perguntar, né? Se você atende intolerância ao glúten, né? Uhum. Creio que sim. Bastante. Mas né? O glúten é esse vilão que todo mundo fala? É, a gente, a gente tem que ver assim, para alguns pacientes ele é vilão e é veneno, tá? Não acho que seja, a gente não pode ser tão extremista assim a ponto de assim, glúten ele é um veneno para todo mundo. Não, acho que a gente tem que Não. individualizar para alguns pacientes que têm algumas sensibilidades específicas, né? Seja de sensibilidade, que é como se fosse uma intolerância, ou a doença celíaca, que é uma doença autoimune, ou até a alergia, a gente tem que considerar que sim, que é um vilão, que não pode ter contato, porque realmente danifica o organismo, faz mal, faz inclusive aumentar risco de desenvolver outras doenças autoimunes, aumenta risco de câncer, doenças de tireoide, diabetes. Então, para alguns pacientes é muito, muito ruim. Para outros que Uhum. comem e não tem nenhum desconforto, não vejo por que tirar, tá? Então, vai muito do teu sintoma, tá? Ou se você tem alguma situação que precisa, né? O que às vezes não tem sintoma, mas que investigou e de repente apresentou alguma limitação ao glúten, daí tem que respeitar essa limitação, sim. Às vezes mesmo sem sintoma, tá? Então, é isso que eu ia te perguntar, porque a gente faz os famosos check-ups, né? Então, o interessante seria acrescentar um check-up, vamos dizer assim, no Tem, gastro. o check-up do gastro ele tem que ser incluído, sim, por conta até da questão de prevenção de câncer de intestino. Então, eu falo que isso chega para todo mundo ali por volta dos 45 anos, que está mudando um pouco o protocolo de indicação de prevenção de câncer de intestino, tá diminuindo a idade, antes era 50 anos para todo mundo. Hoje, depois dos 45, a gente tem indicação de avaliar, então o gastro entra. E eu sempre falo para o paciente que vem, às vezes por uma queixa que não tem nem relação. Eu falo, olha, mas você está com 55 anos, puxa, teu intestino, você já avaliou, já fez a sua prevenção? Porque não adianta ficar só com a mamografia em dia, só com o preventivo em dia, só com o PSA Uhum. em dia. A gente tem o intestino, sim, e é preconizado de forma universal, isso é no mundo inteiro, a questão da prevenção de intestino. Então, isso depende da idade, não é só de histórico familiar ou de outros fatores. A idade é um dos fatores principais que indicam essa prevenção. Pois é, então é Então, interessante gastro incluir, tem que né, entrar gente? sim. Tem que incluir, né? Já vou marcar minha hora com você, tá? Será um prazer. Obrigada, querida. Olha só, você não vai. Olha, eu vou dar bastante trabalho para você. É, a Ed está perguntando ali: o meu exame de alergia e intolerância ao glúten deu negativo, mas não comer nada com glúten mas não comer nada com glúten que passo muito mal. Tá. E Existe uma situação que a gente fala assim, que até frustra um pouco os pacientes, porque, na minha opinião, a gente, né, como médicos, cientistas, os cientistas, pessoal que investiga, ainda não descobriu uma forma de avaliar esses pacientes que não se sentem bem com o glúten e que o exame, às vezes, de doença celíaca ou de alergia dão negativos.
Então, a gente tem um grupo de pacientes que a gente engloba como sensibilidade ao glúten não celíaca. Esse é o nome e Hum, sobrenome do que você provavelmente tem. O paciente come e uhum. passa mal, mas não tem o anticorpo, não tem o exame alérgico alterado, mas não se sente bem. Aí ele põe, começa a comer, sente mal, tira, melhora. Uhum. Vamos fazer o teste de novo. Põe, volta. E aí ele não consegue comer. E realmente ele tem que manter afastado do glúten, porque as consequências elas acontecem mesmo no paciente que não tem esses exames positivos, tá? Então é Entendi. importante você respeitar o teu corpo, né? Os teus É, eu sinais. acho que isso é o mais importante. A Josi está perguntando ali que ela está uma dieta low carb, em Food Map, para tentar Ah, controlar a questão do estufamento e má digestão. Essa isso. semana comeu um bolo de cenoura sem glúten, sem Ah. lactose e ficou estufada. É isso, né, gente? Produtos mesmo sem glúten podem causar estufamento? A gente daí tem que pensar o que que vai no bolinho de cenoura. Vai um azeite, é, Hum, vai algum tipo de açúcar, que tipo de açúcar que foi usado, porque às vezes não foi né, tá com baixo teor de FODMAP, mas às vezes tem outros conteúdos e o açúcar ele acaba gerando bastante fermentação. hum, Então, quando a gente faz a dieta FoodMap, que é uma dieta para diminuir o inchaço, o estufamento, ela retira os carboidratos, os tipos de açúcares que mais fermentam. Então, tem um estudo que foi feito na Austrália que identificou esses alimentos mais fermentativos. hum, E aí o glúten acaba incluindo sim. Mas é uma dieta que é temporária, para que ela também identifique quais são os gatilhos para ela. Então não é algo que, porque é uma dieta bem restritiva, né? Então não dá para ficar mantendo assim, para o resto da vida. Então ela vai identificar algumas situações que vão piorar o estufamento dela. Depois, com o auxílio da Nutri, a Nutri vai fazendo uma restrição bem importante. Depois vai voltando alguns grupos de alimentos para ela poder ter essa noção. E depois ela uhum. ficar com essa informação de que algumas coisas, né, não vão ficar bem para ela. É, E aí vai o precisar grande restringir. lance é ficar de olho no seu corpo, né, gente? Porque é muito difícil, eu acho assim, muito desafiador fazer dieta. Eu sou daquelas pessoas que, ai meu Deus do céu, não consigo, fiz dieta a vida inteira É quando fui que bailarina. Ah, né? Poxa, se a gente for pensar mesmo, e tem muita gente que fala isso, eu sou uma delas. Ah, mas se a gente for pensar, a gente não come nada. Isso aí é uma tancice que a gente fala, né, para justificar as besteiras que a gente faz, né? É que eu vejo que tem alguns pacientes que comem tão direitinho, comem ali, Existe. tem, comem fibra, tem toda uma dieta já orientada e muitas vezes eles estão lá com a barriga inchada, estufada, ao longo do dia vai dando dor abdominal e aí eles ficam perdidos mesmo. O que que eu como? Será que isso é lactose, é glúten, que são os mais comuns, Uhum, né? Então a gente acaba ampliando a investigação às vezes para além das intolerâncias, porque uhum, eu falo, tem bastante coisa que dá esses sintomas, né? São sintomas bem comuns. Então, barriga inchada, estufamento, inchaço, alteração de hábito intestinal, dor de barriga ou dor na barriga, uhum. é, como eu falei, sintomas fora do intestino, tudo isso acaba sendo muito comum a várias intolerâncias. É, do glúten até vai muito além, tem até questão de infertilidade que a gente acaba investigando. Olha só, É, faz um é, estrago, né? Porque muita é, gente fala assim, trata o glúten como vilão, né? E agora, principalmente agora, nessa época, que se fala muito em corpo inflamado, né? E eu uhum, acho que o corpo inflamado é essa parte nossa gastrointestinal que pode dar muito problema, por exemplo, quando se você pegar aí esse bicho horroroso que está por aí, é, se você tiver inflamada, isso é um fator maior de risco, não é? sim, sem dúvida, né? Essa questão metabólica, a inflamação do metabolismo, né, acaba sendo um fator de risco para várias coisas, né? Não só Uhum. as doenças que
né, acabam sendo oportunistas nesses casos, né, mas doenças cardiovasculares também se aproveitam Uhum. de um corpo mais inflamado, as doenças oncológicas, né, claro que tudo tem que ser avaliado de forma individual. Mas eu falo assim, olha, é até interessante Hum. essa questão da alimentação. Muitas pessoas, queria voltar um pouco na frutose. Muitas pessoas comem as frutas, né? Poxa, que legal, eu como bastante fruta, eu como bastante verdura, legume. Isso é legal, gente, ter uma alimentação bem rica em fibras. Mas o excesso de frutose que acaba entrando, às vezes por conta de um xarope de milho, de cereal, sucos concentrados Hum. de fruta, que aí ali você só tem o açúcar, né? Então, os alimentos com alto teor de frutose, o mel é um deles, tá? Acabam gerando um pouco de sobrecarga no fígado. E um dos produtos que acaba gerando dessa metabolização de excesso de frutose triglicerídeos, ácido úrico, que acaba sendo né, uma substância que é tóxica para o corpo, do ponto de vista metabólico, aquela coisa que inflama o corpo. Então a gente tem que cuidar Uhum. também, às vezes, achar que está fazendo a coisa certa e não está. Então essa E questão da não tá. orientação é bem importante também. Uhum. Ô, Flávia, e você falou frutas, né? Tem alguma fruta específica assim que você acha que tem mais ou menos? Você falou do mel, né? Mas que mais? O mel é um alimento que eu conheço que é mais rico em frutose. A concentração dele é umas 8 vezes maior do que Ah, o açúcar de caramba! fruta. Mas Uau! de fruta, assim, a gente tem que avaliar se realmente tem indicação de restringir, né? Se o paciente tem algum sintoma. Então eu falo assim, ó, quer ver se tem intolerância à frutose? Faz um testezinho em casa, né? Antes Hum. de procurar, às vezes, ou né, antes de procurar o gastro, procurar fazer o exame, um E daí teste que já é vai com uma informação fácil mais, de né? fazer para ver se de repente você sente algum mal-estar. Pega um Hum. dia de manhã que você esteja em jejum e faça um café da manhã de frutas, mistura algumas frutas com alto teor de frutose, que é a maçã, a pera, a melancia, frutas secas, né? Essas frutas têm bastante frutose. Adiciona ali umas 3 colheres de sopa de mel e coma. Se você não tiver intolerância, tudo bem, né? Provavelmente não vai sentir nenhum desconforto. Mas se você sentir alguma coisinha assim, 30, 60 minutos depois que comer, até 90 minutos depois que comer, de barriga inchada, gases, dor de cabeça, algum sintoma diferente do que você, né, tá acostumado, Hum. valoriza. Aí vale a pena investigar, porque a gente não tem muito diagnóstico, porque o teste da frutose ele é privado ainda. O convênio ele não foi obrigado Entendi. ainda pela ANS a englobar esse teste. Mas Europa, Estados Unidos, que lá o teste é mais disponível, tem taxas acima até da intolerância à lactose de frequência. Então, uma coisa que a gente diagnostica pouco. Tá? Então, é interessante a Entendi. gente se observar. Ai, quanta coisa que eu quero te perguntar, guria! Eu estou colocando aqui estou deixando os comentários porque as pessoas gostam de interagir, né? Não, é Mas ótimo se tiverem dúvidas, né? Algumas então, coisas pois é. pontuais. Isso é bem legal. A gente não tem intenção de dar consulta aqui para ninguém. Mas é legal, né? Você conhecer a pessoa e você entender que ela pode te ajudar, né, gente? Às vezes as pessoas não valorizam muito o gastro, né? Ah, ou vai num clínico geral, ou vai meio deixando para depois, vai protelando, vai na Nutri, vai no isso, vai naquilo. Mas quem vai determinar mesmo é um médico especialista, então procure o seu gastro, né? A gente A está. gente recebe bastante encaminhamento de colegas, né? É, Então, né? o otorrino acaba encaminhando quando tem suspeita de refluxo, que às vezes o paciente procura por um pigarro, tosse, o pneumo. Uhum. A gente Então, recebe muita. refluxo, olha, é outro assunto que eu Outro queria. tema, né? Ai, menina, eu quero outra live de refluxo, porque
tem muita gente, a gente recebe muito pedido de live, né? Porque eu sou a louca da live, né? E, e é muito legal, porque as pessoas vão pedindo os temas, né? E a gente procura, obviamente, trazer vários de outros assuntos. Mas o refluxo é um campeão de É, pedidos, viu? nutricionista, a gente tem assim, uma proximidade muito grande. Eu não tenho como não trabalhar com a nutricionista, porque toda a orientação, o equilíbrio, não adianta assim ter só intolerância à lactose e vamos lá tirar o leite. Não, e aí, o cálcio, né? Como é que a gente É, vai fazer? Então, tudo isso tem que ser dosado, né? Tem que ser equilibrado. Se a gente retira muito, né? Tem que estar repondo de outras fontes, né? Então, uhum. tudo isso é importante de estar vendo com outros especialistas, com outras áreas É, também. é que o nosso corpo, né, gente, é uma maquininha, né? Deus fez perfeitinho, mas a gente faz um monte de coisa errada, né? E muitas vezes a gente faz por falta de conhecimento mesmo, É né? por isso Às que eu vezes a oriento, pessoa não não dá para, tem. não é legal fazer sozinho, assim. Então é importante sim ter orientação, ter um Aham. diagnóstico, porque senão às vezes você vai restringir, mas vai afetar uma outra situação Exatamente. e é E uma outra importante. live que também é campeão de pedidos nosso é sobre o intestino, né? Então, assim, todo mundo fala que o intestino é o segundo cérebro, E né? é mesmo. E é mesmo, né? Mas assim, durante muitos anos isso ficou abafadinho ali, né? Né? Não era dado tanta importância, né? E agora a gente sabe mais do que nunca que como é importante a gente saber o que tem aqui, né, gente? E Ah, eu falo outra, assim, olha, tem, tem mais ou menos 50 trilhões de bichinhos dentro da nossa barriga, do nosso intestino, né? Então eles não estão aí à toa, não. Eles estão aí, teoricamente, para ajudar a nossa saúde, mas a gente precisa ajudar eles a nos ajudar. Então a gente tem que dar bons alimentos, né? Tem que estar dando uma alimentação, né, com fibras, para que a gente tenha esses bichinhos aí a nosso favor, porque senão muitas coisas podem acontecer realmente, várias doenças podem se manifestar se a gente não tiver hoje, né, uma flora boa. E aí a questão uhum. alimentar é isso, ela também envolve a microbiota, né? Eu vou voltar a falar da microbiota porque hoje em dia ela está Pois é, você tá linkada com um monte apaixonada, de né, coisa. pela microbiota. O, E se a gente não respeita as intolerâncias que a gente tem, a gente acaba danificando esses bichinhos que estão ali. Uhum. Quero te fazer uma outra pergunta. É, hoje a gente fala muito, né? O pessoal fala muito em probióticos, né? Ou aqueles. Eu acho que é probióticos, né? Sim, são. Pode se tomar assim. Ah, eu vou tomar porque eu acho que é legal. Olha, é assim, ó. Falando em probiótico, depois me lembra de falar de um probiótico para lactose, que é Tá, interessante. deixa eu só perguntar, gente, me falem aí, eu tô perdida aqui na hora. Eu preciso saber mais ou menos que horas são para a gente poder, É, né? é Vai no, passando o 9, tempo, né? 21h45. Tá, beleza. Oba, temos tempo ainda. A, a questão que você tinha perguntado enfim, dos probióticos, né? Isso. O probiótico é um micro-organismo que favorece a nossa saúde de alguma forma, né? Por isso ele é chamado de probiótico. Então, tomá-lo, você vai ter o benefício enquanto você estiver tomando. Hum, Parou de tomar, cessa o benefício. Então, se você tá, sei lá, teve uma diarreia aguda, tá tomando para melhorar, se você tem alguma situação específica que você está tratando, legal. Mas tomar por tomar e tomar qual cepa, né? De repente, qual cepa que vai te fazer bem, né? Qual é o bichinho que vai fazer bem para hum, você, não é o bichinho que vai fazer bem para tua vizinha? Então, isso a gente tem que individualizar hum. também. É legal, tem benefícios, tem alguns alimentos que têm isso naturalmente, então a gente pode buscar isso nos fermentados, né? Que é um alimento rico em probiótico, Ou aquele tipo iogurte comprimidinho. natural.
os comprimidinhos eles têm, mas tem que saber exatamente para que você está usando, qual é o benefício que Uhum. você quer. Será que aquilo mesmo que você está tomando está faltando na tua microbiota? Hoje tem até os testes para ver Hum. quais são os bichinhos que compõem a sua microbiota. Então, eles têm muitos benefícios, sim. A gente pode usar para constipação, a gente pode usar para doenças alérgicas, para parte de diarreia, doenças de inflamação no intestino. Hoje em dia tem probiótico para várias coisas, né? Para tudo. Mas saber o Mas que não é para tomar, não? sair louca varrida Usando. tomando 20 BI Eu ali com falo aquela, que né? além disso, e concomitante, né, você tem que manter uma alimentação bem rica em fibras, em pré-bióticos, que são as fibras que vão nutrir a tua microbiota para que você produza esses probióticos de forma natural, para que você tenha uma boa microbiota, uns bons probióticos já na tua barriga, Ou tá? seja, adota uma gastro, agarra nela. Vocês estão vendo, gente, como é importante essa área, né, da gastroenterologia, porque é um mundo que muitas vezes a gente fala assim, uma dorzinha de barriga, ou um aqui, um refluxo, uma gastrite, isso, mas é muita coisa, é muito além. Deixa eu só dar um oi aqui para essa galera que está entrando. Oi, Marcelo. Ô, Marcelo, você também eu queria te ter aqui numa live, viu? Ele é Marcelo deve estar. top. Ele é top, né? Top, Nossa. meu. Ô, Marcelo, sinta-se convidado, viu? Quero muito que você venha aqui. Olha o tanto de elogio que você tem aí, hein, guria? Você tem um monte de gente aí, tua fã, teu fã, né? Que Que bom que legal isso, né? estão prestigiando aí. Obrigada a todos. Isso, que bom. A gente adora, amo fazer esse quadro. Assim, a gente fala que é um quadro, né? Porque a gente faz isso na televisão também e traz isso para as redes sociais. Antigamente não tinha rede social, Sim. né? Então a gente ficava sempre só na televisão. Mas é legal, gente, porque essa proximidade com os médicos, principalmente a gente gosta muito desse quadro de saúde, porque tira do pedestal aquela assim aquele endeusamento, né? Porque mostra o que você pode conversar normalmente, né? Não. Pode. Eu acho que Isso é hoje o legal, né? espaço, e cada vez mais a gente vê, a gente tem que chegar no entendimento para o paciente. Ele tem que entender o que Claro. ele tem, ele tem que entender o que eu estou pedindo de exames, não é só tipo aquela coisa mecânica de endeusar o médico. Acho que isso já não tem mais espaço hoje em dia. Então a gente tem que É, atingir o paciente no sentido de conquistá-lo mesmo, né? Com claro, com explicação, com certeza. conteúdo. E isso é muito legal, Então, porque também acontece, né, do teu dia a dia, né, do dia a dia de consultório, tem gente que, né, nem olha direito para você e não consegue né, explicar muito. E eu acredito que com essa busca pela informação, o doutor Google, né, tá aí, a gente acaba absorvendo muita informação que não é real, né? Como, por exemplo, essas é, dietas malucas e essas intolerâncias, essas alergias, essas coisas todas, porque a internet aceita qualquer coisa, né, gente? Então, precisa mesmo é procurar a informação correta, a informação certa, para que você possa viver melhor, principalmente agora que a gente está dando tanto mais valor à imunidade, né? Que a imunidade começa aqui, né, gente? Não é só o que você fala, né? Mas é o que você põe para dentro também. Claro que tem todo aquele outro lado psicológico e tal, mas assim, a gente está falando do que entra, né? E o que entra é muito importante. Eu estou falando tudo isso porque eu tenho que me convencer que o que tem que entrar em mim tem que ser legal, porque eu sou a rainha do junk, né? Nossa, se deixar, eu vou no junk total. Então, Flávia, que legal a tua disponibilidade em estar com a gente, né? A Tati está falando aí que essa conexão é é, fantástica, e é mesmo. A eu acho que Marlene faz a também diferença. Né, faz. eu falo, eu sempre perco uns minutos, que não é perdido, é ganhado, porque se você consegue fazer com que o paciente entenda o que ele tem,
e que às vezes ele tem uma situação que é crônica e que é de acompanhamento, ele não vai ficar pingando de médico em médico atrás, às vezes, de uma resposta. Ele tem que concentrar, explicar, ganhar esses minutinhos na consulta, né, Uhum. para que ele entenda tudo isso. Isso é bem É, importante. ter uma conexão mesmo. Flávio, eu quero te agradecer muito esse momento, essa live. Você me conquistou com os teus posts, foi assim que a gente conheceu, né? Eu sempre peço para Deus colocar no meu caminho só gente legal. Que bom. E graças a Deus, assim, tem dado super certo. A gente tem uma conexão muito forte com os nossos seguidores, com os nossos telespectadores, temos muitos amigos, então isso é muito legal. E eu espero realmente que você tenha curtido, né? Você está estreando live, né, É a Flávia? minha Que primeira live. gostoso! Isso é muito Como eu legal. te falei, eu não sabia Muito nem onde 10. clicar, então já estou aqui, né, Já gostou, introduzida na né? live, já gostei, tomei Agora gosto, vamos marcar a próxima. já mordeu o bichinho, né? Eu estava falando com um Exatamente. amigo meu também, que é médico esses dias, eu falei, cara, você precisa vir comigo para uma live. Ai, não, Fá, pelo amor de Deus, não. Eu falei, não, tu precisa, né? Mas depois que a gente começa, a gente vê que é tão gostoso, é tão legal, um bate-papo, né? Um bate-papo com essa interação aí do nosso público, que é muito legal, né? É muito gostoso É uma conversa ouvir. gostosa, né? Então é leve. Então, isso, e a gente vai perguntando um monte de porcaria, vai falando um monte de coisa, porque como eu não entendo nada, então eu perguntaria aquilo que o público gostaria de perguntar, e as pessoas se sentem muito à vontade também para perguntar, graças a Deus, junto com a gente, né? Flávia, tem mais alguma consideração dentro desse tema de Ah, intolerância alimentar que você gostaria de colocar, que eu não te perguntei? olha, Fabíola, eu acho que foi bem explicadinho tudo e eu acho que a mensagem é que preste atenção no seu corpo, não se acostume com barriga inchada, com gases, dor de cabeça, cansaço, fadiga. Procura, né? Muita gente às vezes foca só nas vitaminas, procurem outras coisas, né? E não realmente não se acostumem a ficar com uma qualidade um pouquinho, né? Mais baixa. Uhum. E existe um mundo, né, de investigação em relação a isso, né? Tem, como eu falei, a questão de glúten, de lactose, tem de frutose, tem de outros açúcares, tem a questão do emocional com gastro, totalmente, que acho que alguém comentou ali. Uhum. É super, super importante a gente conectar essa questão do emocional também. E então, à vontade aí para tirar as últimas Legal. dúvidas. E eu quero também que as pessoas sigam você. É @Flávia Gastro, né? Isso Aham, mesmo. eu vou deixar aqui escritinho para vocês, gente. E vou deixar essa live salva. Tem bastante gente falando aí, né? A Júlia que chegou agora, não tem problema, a gente deixa salva. Depois todo esse material vai também para o nosso Facebook, também vai para o nosso YouTube. Então a gente está por tudo então não se preocupem. Quem chegou agora, quem perdeu, né, o começo da live, tem bastante informação, foi uma live com muito conteúdo. Flávia, ó, Aqui também. adorei! Amei, muito Obrigada pelo obrigada. convite, Eu né? que De novo, fiquei muito agradeço. lisonjeada e porque sim, né? A gente acaba sendo uma forma de estar se destacando, né? De repente você ter percebido que o conteúdo é legal, isso é, um, é fico lisonjeada aí com essa percepção. Obrigada, eu que E eles adorei são feitos mesmo. com muito carinho mesmo e com muita pesquisa, então é assunto sério e Então, foi isso que me conquistou, né? Foi isso que realmente me chamou muito a atenção. Então, gente, sigam a Flávia, né? E eu deixei ali, é Flávia Gastro, né? Bacana, muito fácil o Instagram dela. E sintam-se à vontade, né? Para estar aqui também se conectando junto com a gente. Hernani, me manda lá um direct, quem quiser mandar temas também, gente, olha, tamo junto, tá bom? Um beijo tá grande, bom.
Boa Um beijo noite. também. Obrigada, Tchau. viu? Até a Tchau. próxima. Tchau. Até. Então, gente, eu também temos aí uma série de outras lives, né? Então fiquem sempre de olho no nosso Instagram, porque a gente tem muita, muita, muita novidade, muito conteúdo sempre, a gente ama. Obrigada, Marlene, por estar aí, Luísa, obrigada sempre. Quando a gente vê que vocês participam, é porque realmente a gente acertou muito, né? E a gente procura fazer isso mesmo, né? Procuro ser o máximo assertiva. E eu quero até falar para vocês aqui, deixa eu só pegar aqui a minha agenda, que é tão, eu sou a louca da live, né, gente? Nós vamos ter uma live muito, muito legal. Amanhã a gente vai falar sobre o Jardim Baquita, que vai ser uma live bem voltada à solidariedade, né? O Jardim Baquita é uma instituição em Joinville, mas às 21 horas nós vamos ter uma live sobre luto. Então vai ser muito legal, porque tem bastante gente aí precisando de ajuda, né? Então nós vamos falar com a psicóloga Adriana Silvestre, que vamos falar de luto. A semana que vem, no domingo, nós vamos ter sobre numerologia. Então, a gente fica sempre de olho, porque a gente traz assim assuntos incríveis para você, sempre com muito carinho. Ó, obrigada, curtam, comentem, deixem ali escritinho o teu comentário, porque para nós esse engajamento é super importante. E a gente realmente faz questão de saber o que vocês estão achando de tudo isso. Vai lá no nosso feed agora e curte um monte de coisa. Tchau, gente. Obrigada. Um beijão, viu? Boa noite.